tarde, queridos irmãos. Mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa casa de oração, porque nós felizes estamos por mais este encontro neste início de ano. Convidamos a todos, então, para que juntos fechemos nossos olhos suavemente e assim comecemos a nossa harmonia para o preparo de ouvirmos mais uma vez na mensagem que a nossa querida irmã Patrícia vai fazer a todos nós, explicações do Mestre, como todos os que abordam e que nos falam nesta casa, sempre nos ajudam, porque nos lembram a batalha diária e é importante o esforço de todos nós para que um pouquinho por dia comecemos a lembrar e praticar o exemplo vivo do nosso grande Mestre Jesus. Desta forma, muito obrigada, Senhor Deus, por mais este encontro na nossa casa de oração. Que assim seja. Hoje, irmãos, vamos falar sobre um trecho do livro Jesus no Lar, que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier pelo espírito Ney Lúcio. Nesse livro, Jesus no Lar, ele ensina a praticarmos o Evangelho no Lar. Então, no primeiro capítulo, falaremos hoje do terceiro, mas o primeiro capítulo ele inicia que Jesus chegou na casa de Pedro Simão e lá estavam falando conversas diversas, mas nada edificantes. E Jesus disse: quem sabe, Pedro Simão, uma vez que seja por semana, reúna o pessoal e converse de forma edificante, promova conversas edificantes, reflexões, para que cada um aprenda ali alguma coisa de edificante, de ajuda. O que o Evangelho do Lar nos faz, que é muito importante, é muito bom. Então, no capítulo 3, já numa conversa edificante, o Pedro Simão estava lá com Jesus, com a sua esposa, com a sua sogra, o seu sogro, que é o Benjamim, criador de cabras, e a sua sogra, a Sara. Ouvindo lá as conversas, então chegou um momento em que ela fez uma pergunta para o Mestre Jesus. Jesus, eu escuto seguidamente os seus sermões nos montes, as explicações sobre o amor, sobre o perdão, né, dos ensinamentos que o Mestre traz. Mas confessa, ela confessa humildemente, por mais que eu queira aprender, algo não me deixa aprender no total. O que ela quis dizer de uma forma bem simples na palavra dela? Por mais que o Senhor ensine o amor e o perdão e a abnegação, eu muitas vezes não consigo perdoar quem me ofendeu. Não de todo o coração. Eu não consigo me desprovir das minhas coisas
em detrimento do outro, porque eu sou ciumento com as minhas coisas, eu sou apegada às minhas coisas. Mas como aprender realmente esses ensinamentos que o Mestre ensinou? Amados irmãos, essa é a pergunta que a gente faz, acho que todo instante. Todos nós sabemos que Mestre Jesus vem nos ensinar o amor, o perdão. Mas como é difícil a gente praticar mesmo o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão. Aí, o Pedro Simão respondeu para Sara: mas para conseguir isso tem que ter boa vontade. Sim, boa vontade. Mas ela estava querendo, ela tinha essa predisposição, essa boa vontade, mas ela estava preocupada e ela confessou que ali ela tinha essa dificuldade, como todos nós que estamos aqui para aprender. E a esposa de Simão respondeu também: na fé de Deus conseguiremos aprender, e com isso, com a boa vontade, conseguiremos então ter realmente o verdadeiro amor, o verdadeiro perdão, realmente praticar os ensinamentos que Jesus está nos trazendo. Mas nisso rolou um silêncio, assim, todos ficaram quietos, por um bom tempo, esperando que o Mestre Jesus, com aquela iluminação maravilhosa dele, aquele amor maravilhoso e a sabedoria dele, se pronunciasse. E foi o que aconteceu. Então Jesus chegou e perguntou para Sara: Sara, qual é teu negócio? Assim, qual a tua principal atividade nesta sua casa? Mestre Jesus, é criação de cabras. Certo, Mestre Jesus, criação de cabras. E como você faz para ter um leite bom, para quando você vai tirar leite das cabras, esse leite seja puro, seja bom? E ela responde: mestre, eu tenho que lavar muito bem o jarro, para que quando o leite entrar naquele jarro, não tenha nenhum detrito, nenhuma sujeira que possa azedar o leite. E aí o Mestre Jesus disse: assim são os nossos corações, a nossa alma é um vaso. E para a gente receber realmente os ensinamentos, a gente tem que começar a purificá-los, a limpá-lo. Por quê? Porque vai se misturar o amor, o perdão no egoísmo, no orgulho, na inveja. Porque a gente vem para esse plano, a gente vem com todos os nossos defeitos. Mas como fazer para então se melhorar? Se esforçando? Sim. Aos poucos e limpando aquele jarro. O Mestre Jesus ainda vai mais longe. Ele comenta nessas explicações dele que veio Moisés e veio ensinar antes dele a doutrina. Mas por que a grande maioria não entendeu? Porque estavam com o jarro, a ânfora, como ele explicou, que é o fundo do jarro, ainda estava muito sujo, muito cheio de detritos, não conseguia captar aquele leite puro, e assim azedava. Então cabe a nós, no nosso dia a dia, fazermos a nossa parte e limpando aos poucos o nosso vaso da alma. Limpando aos poucos, abrindo mais o nosso coração e praticar sim o amor e o perdão. E são nas pequenas coisas, amados irmãos, não são nas grandes, não. É nas pequeninas coisas que vamos aprendendo e vamos nos melhorando. E para isso, inclusive tem no livro dos Espíritos, tem uma passagem na pergunta 909, que Kardec faz aos Espíritos, que eu acho que vai bem de encontro a isso, que ele diz assim: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? Os Espíritos respondem: sim. E algumas vezes por fracos esforços.
é a vontade que lhe falta. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí vai mais além. Lá na pergunta 919. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento ao mal ou do mal? Aí eles respondem: um sábio na antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreenderemos toda a sabedoria desta máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. E qual o meio de se conseguir? Então, todo dia nós temos que, primeiramente, a gente tem que se conhecer. Claro, porque a pessoa orgulhosa vai dizer: não, eu não sou orgulhoso, eu só primo pelas questões certas e pela minha dignidade. A pessoa que é egoísta vai dizer: não, eu não sou avarento nem egoísta, é que eu dou valor para as minhas coisas. E assim a gente sempre dá uma desculpa para os nossos defeitos. A gente tem que também primeiro pensar: mas será que isso que eu estou fazendo é legal? Será que realmente eu sou boa? Será que realmente eu não poderia ter ajudado mais? Não poderia ter acalentado mais? Não poderia ter dado um sorriso para aquela pessoa que estava tão triste lá no canto? Não poderia ter dado um bom dia para um vizinho? Não poderia ter perdoado um amigo que daqui a pouco falou algo que eu não gostei num momento de tristeza? Porque vejam, amados irmãos, todos nós temos os nossos momentos tristes, nossos momentos de erros. Como gostaríamos de ser recebidos pelos demais? É assim que a gente deve receber o próximo. É assim que a gente deve proceder também com nós, nos perdoando, nos conhecendo, perdoando e conhecendo o outro. E aceitando as dificuldades. Veja o Mestre Jesus com a sua humildade, com o seu esplendor, com a sua grande iluminação que ele tinha, com um espírito totalmente puro. E ele foi numa humildade, ele simplesmente não disse: tu tem que se esforçar mais, que nem Pedro Simão falou, tem que ter... Ele só quis fazer um comparativo, como tudo ele usava de analogias. Você usa o vaso, lá o ânfora, para botar o leite da cabra, mas tem que estar bem limpinho. Então, é ali que a gente tem que começar a fazer a limpeza dentro de nós. Não é fácil? Não, mas também não é difícil e não é impossível. Cada um com sua forma, com seu esforço, com a sua humildade, com o seu jeito de ser, tentar se melhorar um pouquinho mais, porque afinal nós estamos aqui de passagem, estamos aqui para aprender. E com isso, amados irmãos, sabemos que somos todos iguais, uns mais, outros menos. E o Mestre Jesus ainda ele continua, ele diz: quando veio então Moisés, ele veio e muita gente não conseguiu captar todos os ensinamentos, e aí veio ele. Por isso que aí ele chega e diz: tem muitos dentre vós que são bons e maus ao mesmo tempo, justos e injustos ao mesmo tempo, crédulos e incrédulos ao mesmo tempo. Então, se todos nós temos o bom e o mal, se já na época o Mestre Jesus reconhecia que os seus discípulos também andavam entre as pessoas e tinham essa dualidade, quem somos nós para acharmos que não temos que ter essa dualidade e que podemos combatê-la? De que maneira? Praticando os ensinamentos do Mestre Jesus. Nem que seja aos poucos, nem que seja de grãozinho em grãozinho. Como próprios espíritos aqui falaram para Kardec, esforços fracos já ajudam. Vocês imaginam quando a gente faz esforço mais forte. Então cabe a todos nós limparmos aos poucos o nosso vaso. O nosso vaso da alma e de nosso coração e se abrir mais para os ensinamentos do Mestre Jesus. Porque a gente sabe dos ensinamentos, a gente abre os livros e lê. Mas como penetrar e como praticar? Acreditando e se esforçando. Podem ter certeza, amados irmãos, todos nós conseguiremos. E esse livro, Jesus no Lar,
ele explica e dá lições de como fazer evangelho no lar. Então, os que não praticam ainda, tentem praticar uma vez que seja por semana. Escolha um dia, um horáriozinho, que seja com 15 minutos, meia hora. Não tem problema, pegue um evangelho, se reúna com a família. Se a família não quiser, não tem problema. Mas então você mesmo, vai no seu quarto, abra o evangelho, veja lá um trecho, leia aquele trecho e faça uma reflexão. Porque, como o Mestre Jesus falou, são tudo reflexões, a gente tem que refletir. E o Evangelho sempre traz uma mensagem muito bonita que nos ajuda no nosso dia a dia. Então, uma vez por semana fazendo isso, vocês vão ver como já melhora bastante até o lar de vocês. Porque Jesus colocou para eles que o nosso lar é o nosso templo. Então, não adianta ir na igreja ou no centro espírita ou qualquer outro achando que lá é um lugar sagrado. Sim, é sagrado, é iluminado, mas o nosso lar também é sagrado e iluminado. E depende de nós. E às vezes um simples fato de fazer um evangelho do lar ajuda muito. Eu comecei a fazer o evangelho do lar há muitos anos e eu percebo que muita coisa melhorou na minha casa e ao redor da minha casa. Eu tinha vários vizinhos que tinham brigas, confusões, e sempre quando eu abria o evangelho eu lia e emanava uma oração não só para os meus no meu lar, mas para todos naquele lar, ao redor, para as famílias ao redor, para os vizinhos, para o bairro, para a comunidade. E realmente melhorou muito. E parece que as pessoas estão brigando menos. Quiçá, vamos fazer isso. Convido a todos para fazer essa parte. E se não quiserem fazer o evangelho no lar uma vez por semana, a todo momento que estiver angustiado, que precisar ouvir uma mensagem, recomendo, abra o evangelho, leia lá, reflita, o coraçãozinho de vocês vai começar a se purificar um pouquinho mais, tenho certeza. Amados irmãos, hoje era esta mensagem, essa pequena reflexão que me cabia trazer a vocês deste livro, Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, do espírito Ney Lúcio, que foi bem feliz e trouxe as questões entre Jesus Cristo e seus discípulos e trouxe também a família lá do Pedro Simão, que era até a sogra. Então, aliás, tem 2 capítulos que ele ensina bastante a sogra de Pedro Simão e dizem que foi um dos espíritos que Jesus salvou, curou. Não curou a questão física, mas a espiritual, porque ela era muito inquisitora, perguntava muito, refletia muito sobre o que o mestre ensinava. E ela realmente aprendeu e evoluiu. Que possamos então nós também ir por este caminho. Vamos agora então encerrar os trabalhos da casa de hoje, com uma pequena oração e com o passe coletivo a todos que estão aqui presentes. Mestre Jesus, te agradecemos por mais esse ensinamento, por mais essa reflexão. Que todos aqui presentes possam receber os fluidos benéficos de amor e paz e que todos compartilhem essa luz benéfica desde o momento que entraram e que possam levar para os seus lares, para os seus familiares, amigos, e que todos melhorem um pouquinho que seja, e que possamos também, com esta reflexão, começarmos a limpar um pouquinho que seja o nosso vaso da alma. Obrigada a Deus pela vida e aos mentores espirituais que nos auxiliam no nosso dia a dia. Que seja sempre feita a vontade do bondoso Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Vão em paz, amados irmãos, e que Deus os acompanhe.